Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre democracia. Vamos falar sobre as diferenças. Bom, a questão é a seguinte: eu tenho recebido vários textos de pessoas criticando as outras pessoas, né, que têm ideologia de esquerda, criticando a esquerda. E são textos que, quando começo a lê-los, a impressão que eu tenho é que eu estou na década de 60, de 70. São coisas passadas, pessoas falando muito em comunismo, criticando o comunismo. Eu até respeito as críticas das pessoas. Agora, nós precisamos entender que esta questão de Estados Unidos e União Soviética ficou para trás. Essa ideia de comunismo da década de 60, de 70, ficou para trás. Por causa dessa ideia que se tinha no passado, né, com relação ao comunismo, muitas pessoas que lutaram por democracia foram confundidas com comunistas, foram presas e torturadas injustamente. E não estou dizendo que os comunistas presos e torturados foi justo. Isso não tem cabimento, isso é um absurdo dentro de uma sociedade. A questão é que nós somos diferentes. Os ocidentais são diferentes dos orientais, mas não são desiguais. O pessoal de ideologia de esquerda é diferente do pessoal de ideologia de direita, mas não desiguais. É isso que nós devemos respeitar, entendeu? Nós precisamos deixar de nos preocuparmos com coisas tão pequenas, né, e passarmos a focarmos aquilo que de fato nos interessa. Nós vivemos em uma democracia, a democracia evolui, a democracia constantemente está evoluindo, e é justamente essas diferenças de ideias, de pensamentos, que fazem com que a democracia evolua. Imagina um mundo onde todos pensassem igual a você. Imagina um mundo onde todos fossem iguais a você, né? Ou a minha pessoa. Esse mundo seria um mundo em preto e branco. Então, é muito importante que nós tenhamos divergências nos nossos pensamentos. Mais importante ainda é que tenhamos a capacidade de debatermos, de discutirmos estas questões e juntos evoluirmos. Veja, eu, por exemplo, né, estou com 52 anos, há 40 anos atrás eu tinha 12. Então, foi em 1976. Tínhamos os comícios MDB e Arena. Eu ia assistir o comício do MDB, tinha 12 anos, e via lá até metade, pegava minha bicicletinha, corria do outro lado da cidade para ver o comício da Arena. Então, eu participava, eu adorava comício com 12 anos de idade. Eu vi um pouco da Arena, vi um pouco do MDB. Eu tive um tio-avô comunista de carteirinha. Quando eu ia na casa dele, repito, com 12 anos de idade, meu tio-avô, ele me mostrava as ideologias, né, os pensamentos marxistas. E como eu tinha só 12 anos, ele não tinha como aprofundar nesse assunto, e ele falava para mim que o comunismo era a igualdade, que isso era importante para toda a humanidade. Aí eu saía da casa dele pensando, mas se todos, igualdade para todos, casa igual para todos, carro igual para todos, mas poxa, a minha bicicleta vai ser igual do meu colega, o que é legal é uma bicicleta diferente da outra e tal. Olha só a minha cabeça como funcionava nessa época. E repito, mesmo com esses ensinamentos, eu já tinha o meu modo próprio de pensar e participava desses comícios, MDB e Arena.
E ainda aos 12 anos de idade, eu servia a Guarda Mirim, onde o comandante dessa Guarda Mirim era um cabo da Polícia Militar. E o nosso regulamento era o mesmo regulamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje. Hoje não, né? Da época, porque mudou alguma coisa. Então, eu convivia em quartéis aos 12 anos de idade. Eu levava papel, trazia papel. Então, olha só, meu tio-avô comunista. Eu servindo a Guarda Mirim, onde o comandante da Guarda Mirim era um cabo da polícia. Isso em 1976. Eu trabalhava já aos 12 na administração da Guarda Mirim, né? E eu nunca pendi para um lado e nem para o outro. Eu sempre absorvi tudo que eu pude de um lado e tudo que eu pude do outro lado. E assim formei minha opinião. Passaram-se 40 anos e eu estou aqui conversando com você. Para quê? Para pedir que vocês que fazem isso, não estou dizendo que é você, né? As pessoas que fazem isso, que ainda têm a mente voltada lá para a década de 60, de 70, deixem disso. Como eu já disse, a esquerda e a direita são diferentes, não são desiguais. O nosso site Policial BR, por exemplo, eu posto várias matérias ali, mas não quer dizer que todas as matérias que eu estou postando ali eu concordo com elas. Veja, eu divulgo o trabalho do deputado estadual por São Paulo, Coronel Camilo, pessoa a quem tenho um apreço muito grande. Trabalhei ao lado dele no CPA-M1 durante 2 anos, né? Então divulgo o trabalho do deputado Coronel Camilo, acredito no trabalho dele. Divulgo o trabalho do deputado Capitão Augusto. Eu trabalhei ao lado do Capitão Augusto de 2010 a 2014 no 31I Ourinhos, também o conheço bem. Divulgo o trabalho desses dois que são os representantes na esfera estadual e na esfera federal dos policiais e bombeiros do estado de São Paulo. Mas o fato de eu estar divulgando o trabalho deles não quer dizer que eu concorde com tudo que eles fazem, com tudo que eles pensam. Pelo contrário, eu discordo de muitas coisas, eu discuto com eles esses assuntos, quando eu concordo, quando eu não concordo. Isso tudo é parte da democracia. Isto é o que é importante. Imagina você, se você fosse o comandante, fosse o chefe e tivesse uma equipe onde ninguém discordasse de você. Que sentido teria você ter uma equipe? Você ter uma equipe para que ela discorde de você, para trazer novos pensamentos e levar aos debates e assim você conseguir a melhor solução para aquele problema. E para que essas discussões fluam de forma eficazes, é necessário que exista a liberdade de expressão, né? Para quê? Para que a pessoa possa expressar aquilo que pensa, certo ou errado. Não importa, a questão de definir o que é certo e o que é errado tem que estar dentro de um contexto e não dentro só da própria pessoa, né? Então, por isso a importância de deixarmos dessas ideias extremistas, né? De esquerda, de direita. Eu sou contra todo e qualquer tipo de extremismo, né? Então é importante, meus caros irmãos e irmãs de farda, que não fiquemos perdendo tempo, gastando a nossa energia com bobagens, né? Criticando a esquerda, criticando a direita. De cada 10 textos que eu recebo, 9, mais ou menos, são de críticas à esquerda. Não vejo sentido nisso, né? Então, repito, esquerda e direita são diferentes, não são desiguais. É importante que convivam passo a passo, lado a lado, discutindo, divergindo. Isso é a chama para a democracia. Existem países que já estão dentro de suas democracias há 200, 300 anos. Se você for lá com um papo desse, o leste europeu, por exemplo, se você for lá com um papo desse, de esquerda, direita, os caras não vão entender o que você está falando. Você vai ficar perdido. Por quê? Porque isso aí já é passado. Os caras têm 200, 300 anos de democracia. Nós, já disse no vídeo passado, estamos engatinhando com a nossa democracia é um bebê, né? E nós precisamos nos atentar para isso. E é muito simples. Vou repetir. Desculpe a insistência.
orientais são diferentes de ocidentais, não são desiguais. Esquerda diferente de direita, não desigual. A gente tem que parar com essa ideia. Outra questão, a questão da democracia. A democracia, como foi colocado, né, ao longo dos anos, aí, principalmente quando saíamos naquela luta para sairmos da ditadura e entrarmos na liberdade, na democracia, foi passado de forma errada que a democracia é um paraíso, que todos que vivem em democracia são belos, inteligentes. Democracia não é isso. Já disse também em outro vídeo. Eu concordo com a democracia porque eu não conheço nada melhor. Agora, a democracia, ela não é esse paraíso, né? Agora, o que existe de bom, de interessante, de gostoso na democracia são as divergências de ideias. E nós precisamos, sim, divergirmos daquilo que pensamos e discutirmos, debatermos, né? E a participação. O mais importante na democracia é a oportunidade que você tem de participar. Não basta você ir lá e votar. Votou, elegeu. E daí? Qual foi a sua participação? Né? Não basta eleger, é preciso participar. E nunca foi tão fácil participar. Olha, as redes sociais hoje, Twitter, Facebook, WhatsApp e muitas outras condições de você chegar a ser o deputado. No nosso site, nós aqui escancaramos as redes sociais das quais os deputados fazem parte. Então entra lá. Se você for lá no Facebook, por exemplo, é um clique, curtir. Pronto, você vai estar sabendo tudo o que está acontecendo com o deputado. E no Facebook do deputado você pode escrever, você pode participar, você pode telefonar. O número do celular dos deputados estão aí para que você adicione e tenha em seu WhatsApp. Manda, escreve, entendeu? Participem, vamos participar, vamos fazer parte deste processo evolutivo da democracia. Agora, de que adianta você pura e simplesmente, é necessário, é um processo eletivo, é necessário eleger. Isto é um primeiro passo, né? Mas depois disso não acaba, tem que dar continuidade, tem que participar, tem que discutir. Não tenham medo de falar aquilo que vocês pensam. Se está certo, se está errado, não importa, eu estou falando em debater. Então, exponham aquilo que vocês pensam, façam isso. Isso é importante. Ao longo dos 22 anos que eu estive na ativa na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu sempre fiz isso. Eu sempre falei o que eu pensava. Claro que com educação, com respeito, sem a quebra da hierarquia, da disciplina. Eu nunca fui maltratado por nenhum coronel dos batalhões em que trabalhei, nenhum capitão comandante de companhia, por expressar as minhas ideias, por chegar lá e falar: olha, coronel, eu acho que isso que o senhor está querendo fazer não é certo, não é bom, o interessante seria fazermos assim, assado. Olha, capitão, não é interessante fazer dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque isso, porque aquilo, entendeu? Eu nunca tive problema dentro da polícia, pelo contrário, só angariei a confiança, o respeito, a amizade dos meus comandantes. Isso é que é importante. E desta mesma forma, nesta mesma linha, precisamos fazer politicamente. Nossos deputados, que nós os elegemos, estão aí. O Coronel Camilo está aí. O gabinete dele está de portas abertas. O Capitão Augusto está aí. O gabinete dele está de portas abertas. E tantos outros. Temos o Major Olímpio, temos o Coronel Telhada, né? Temos o Cabo Sabino do Ceará, temos o Coronel Fraga do Distrito Federal, temos o Subtenente Gonzaga de Minas Gerais, se não me falha, tem o Cabo Daciolo do Rio de Janeiro, enfim, temos vários e vários militares que estão ocupando esse espaço político na esfera municipal, estadual e federal. E nós temos que acompanhar este processo. Nós temos que estar lado a lado junto deles. Para quê? Para que possamos construir algo em proveito da sociedade civil e militar, né? Falando em sociedade civil e militar,
ainda na mesma tecla, a sociedade civil não é diferente da sociedade militar. Não é diferente. Entendeu? Por quê? Porque somos todos da mesma sociedade. A sociedade civil, a sociedade militar, ela é pinçada da sociedade civil. E depois se cria essa sociedade própria, né, militar, que tem que conviver harmonicamente, tem que conviver democraticamente. Então eu peço aos senhores que revejam aqueles que escrevem essas idiotices, essas babaquices no WhatsApp, sabe? De esquerda, vamos parar com isso, gente. Vamos respeitar aqueles que são diferentes de nós. Vamos aproveitar e crescermos juntos. Isto é democracia. Isto é que é importante para que possamos conviver de forma harmônica, inteligente e saudável. Espero contar com todos vocês. O nosso site está de portas abertas. Ele tem a opção para você participar. Você pode chegar lá e escrever o que você quiser. É claro que tem moderação, porque tem muita gente que não deveria nem ter acesso à internet. O cara vai lá, escreve palavrão, escreve um monte de bobagem, escreve coisa que não tem nada a ver. Então é necessário moderar. Tem gente que invade, aquela coisa toda. Enfim, esse é um outro assunto. Mas aquilo que está pautado dentro de conceitos, aquilo que está pautado dentro de respeito, é publicado. Nós não censuramos, nós moderamos. Entendeu? É bem diferente. Mas é preciso que haja respeito, é preciso que haja embasamento naquilo que você fala, né? Não adianta, eu não vou ficar liberando no nosso site porcaria, abobrinha, né? Por quê? Porque o nosso site hoje é um site muito acessado, é um site muito respeitado, porque nós buscamos a fonte, nós não publicamos qualquer coisa, né? Então, gente, vamos rever nossos conceitos, vamos parar com essa ideia da década de 60, de 70. Nós estamos no século 21. O mundo é globalizado. Por exemplo, a questão da Síria agora, com os mísseis que os Estados Unidos dispararam contra a Síria. Mas, o que eu tenho com a Síria? Pô, você tem tudo a ver com a Síria, entendeu? Olha as relações diplomáticas e comerciais que o Brasil tem com o mundo árabe, com a própria Síria, né? Em 2006, se não me falha a memória, a Síria ajudou muito a repatriar os brasileiros. Enfim, existe uma relação, o mundo é globalizado. O que acontece do outro lado do mundo influencia aqui, não só em questões políticas, mas em questões climáticas e etc. Então nós temos que abrir a nossa mente, né? Para que juntos possamos construir alguma coisa melhor para todos nós. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, Landiose.